Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui então ao estudo de uma linha de transmissão sem perdas terminada na impedância ZL, nós vamos analisar alguns casos particulares. O primeiro caso que nós vamos analisar é o de uma linha casada, ou seja, aquela em que a impedância da carga ZL é igual à impedância característica da linha. Nesse caso, não vai ter reflexão, o coeficiente de reflexão é igual a zero. O coeficiente de onda estacionária é igual a 1, certo? Então, nós temos aqui o desenho, a animação com a onda. Como eu não tenho reflexão, só existe a onda incidente, a onda que vai para a direita aqui na direção da carga. Nada é refletido, então não tem interferência nenhuma. Como se trata de uma linha sem perdas, eu tenho uma envoltória aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, tem aí embaixo também, é uma envoltória plana. Então, envoltória plana no caso de uma linha casada, e ainda no caso sem atenuação. Se houvesse atenuação, essa envoltória seria uma exponencial decrescente. Tá? A perda devido à reflexão, é nula. Eu não perdi nenhum sinal, todo o sinal chegou até a carga, toda a onda incidente ela foi transmitida até a carga, então a perda de reflexão é nula. Já a perda de retorno, que é a atenuação imposta sobre a onda refletida, ela é infinita, então aplicou-se uma atenuação infinita sobre a onda refletida, logo a onda refletida não existe, ela é nula, claro, porque é um caso sem reflexão. Tá? Então, isso aqui é o caso A, linha casada. No próximo, nós vamos analisar uma linha terminada em curto-circuito. A impedância de carga ZL é igual a zero. Então, aqui nós temos em marrom a linha com a impedância Z0 e aqui, como carga, nós temos um curto-circuito. Ora, um curto-circuito, tá? Ele tem tensão nula, certo? Ele funciona exatamente como uma parede metálica no caso de onda plana uniforme. Nós temos reflexão total com inversão de fase. No caso de um curto-circuito, a tensão é zero. No caso de uma parede metálica de onda plana uniforme, o campo elétrico é zero. Então, como nós temos reflexão total com inversão de fase, eu tenho uma onda incidente, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma onda incidente em verde indo para a direita aqui, tem uma onda refletida em cinza. Aqui na fronteira, elas têm exatamente a mesma amplitude, mas têm fases opostas. Então, há um cancelamento total. Eu tenho um ponto de nulo, tenho um ponto de interferência destrutiva total aqui na fronteira. Certo? Isso para a tensão. Já para a corrente, se vocês olharem a curva em verde que vai para a direita e cinza que vai para a esquerda, elas estão em fase. Então, num curto-circuito, a corrente é máxima. No curto-circuito, a corrente é máxima e a tensão é zero. Tá? Então, isso aqui é o análogo do campo elétrico e esse aqui é o análogo do campo magnético quando existe a incidência numa parede perfeitamente condutora. A separação entre dois mínimos é lambda sobre 2, entre o máximo e o mínimo é lambda sobre 4, etc. Como o coeficiente de reflexão tem módulo unitário, reflexão total, o coeficiente de onda estacionária é infinito. A tensão mínima é nula. Então, eu estou dividindo V máximo, que é o dobro da tensão incidente, por V mínimo, que é zero. Divisão por zero, infinito. Tá? Como eu não perdi nada, todo o sinal... Desculpa, como eu perdi completamente o sinal, tudo que chegou voltou, nada foi transmitido, já que não tem potência dissipada no curto-circuito, a perda por reflexão é infinita. E como toda onda voltou, a onda refletida não sofreu nenhum tipo de atenuação, então a perda de retorno é zero, certo? Então, eu posso explicar aqui, usando a teoria de circuitos, a potência média ou potência ativa na carga, de maneira geral, é o valor eficaz, o valor RMS da tensão, o valor RMS da corrente, vezes o fator de potência, o cosseno da defasagem. No caso de um curto-circuito, a tensão é nula. Se a tensão é nula, PL igual a zero. Como a carga não consegue dissipar potência, toda a potência incidente é refletida. Vamos ver o caso dual desse daqui. Então, agora é uma linha terminada em circuito aberto, ZL igual a infinito. Esse caso aqui não tem uma analogia direta com onda plana uniforme. Então, nesse caso, eu tenho uma tensão que vem, ela incide aqui está o circuito aberto, tá? Aqui a linha de circuito aberto, ela volta completamente sem inversão de fase. O coeficiente de reflexão é mais 1, é positivo. Então, eu tenho uma interferência construtiva da tensão aqui na carga, e a tensão é máxima, a tensão no circuito aberto aqui é máxima. Tá? Por outro lado, a corrente é nula, a corrente sofre inversão de fase.
Então, a corrente incidente e a corrente refletida se anulam completamente. Claro, é um circuito aberto, a corrente é nula. Então, aqui eu tenho o padrão de onda estacionária da tensão, da corrente, a envoltória são essas curvas em tracejado aqui, no caso, se eu pegar só a envoltória positiva, é uma senoide retificada. Tá? Tensão e corrente estão defasadas de 90 graus, tanto no espaço quanto no tempo. Tá? Característica de onda estacionária pura. De novo, como toda a energia foi refletida, eu tenho uma perda por reflexão infinita e como a onda refletida não sofreu atenuação nenhuma, ela voltou completamente, a perda de retorno é zero. Nesse caso, tá? No caso anterior, no curto-circuito, VL igual a zero. Agora, no circuito aberto, IL é igual a zero. Não tem corrente num circuito aberto. Então, a potência dissipada na carga é nula porque ela não tem corrente. Então, toda a energia é refletida. Vamos ver mais um caso em que há reflexão total. E esse caso corresponde a uma linha sem perdas com carga puramente reativa. Aqui tem uma carga puramente reativa, pode ser X, pode ser positiva ou negativa, pode ser uma carga capacitiva ou indutiva, mas é puramente reativa. A defasagem entre tensão e corrente na carga é mais ou menos 90 graus. Nesse caso, tá? A reflexão, o coeficiente de reflexão é 1, mas vai ser um número complexo, com um determinado ângulo de fase. Nesse caso aqui, ó, tensão e corrente, eu não tenho interferência construtiva total nem interferência destrutiva total na carga. Tá? Isso vai depender do coeficiente de reflexão, que é calculado por aqui. Tá? Jx menos D0, Jx mais D0. Uma coisa eu posso saber, se eu calcular o módulo de cima e o módulo de baixo, divisão de dois números complexos, o módulo de cima é igual ao módulo de baixo. Raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, isso tem módulo unitário. O ângulo φ vai depender do valor da reatância, da impedância da linha, etc. Como é reflexão total, a perda por reflexão é infinita e a perda de retorno é zero. Bom, aqui mais uma vez a equação da potência ativa ou da potência média na carga. Como é uma carga reativa, a tensão não é nula, a corrente também não é nula, mas a defasagem entre tensão e corrente é 90 graus. O cosseno de 90 é zero, então eu tenho um fator de potência nulo. Consequentemente, mais uma vez, a potência dissipada na carga, a potência média é nula. Então, sempre que a carga não conseguir dissipar potência média, seja um curto-circuito, um circuito aberto ou uma carga puramente reativa, eu vou ter reflexão total. Tá certo? Um outro conceito que a gente já viu e vai falar um pouco mais é o conceito de impedância de entrada. Aqui está, eu tenho então um trecho, um segmento de linha de transmissão de comprimento L, uma linha com impedância Z0, terminada numa carga ZL. Nos terminais de entrada eu tenho a tensão V e a corrente I. A impedância de entrada, que é a impedância equivalente vista desse ponto para a direita, corresponde à razão entre os fasores tensão e corrente na entrada da linha. Nós já vimos isso também por analogia com a propagação em ondas planas uniformes, tá? Essa aqui é a expressão que permite calcular a impedância de entrada no caso de uma linha sem perdas, tá certo? Bom, tem alguns casos particulares. O primeiro caso particular é para a linha casada, Z0 igual a ZL, ZL igual a Z0. Nesse caso, toda essa fração aqui ela corta, então eu tenho que, para uma linha casada, a impedância de entrada é igual à própria impedância da carga, que é igual à própria impedância da linha. Então, como não tenho interferência nenhuma, eu só tenho uma única onda se propagando para a linha, tensão e corrente indo para a direita, logo a impedância de entrada em qualquer ponto é igual à própria impedância característica da linha. E no caso de uma linha curto-circuitada, bom, numa linha curto-circuitada, aqui está a expressão geral, tá? Então o meu ZL agora, a figura geral, o meu ZL agora é igual a zero. Então, pegando aqui na expressão geral, colocando ZL igual a zero, aqui é zero, cortando o que dá para cortar, fica que a impedância de entrada de uma linha terminada num curto-circuito é uma impedância puramente reativa. A impedância de entrada é puramente reativa. Por quê? Porque aqui dentro eu vou ter uma onda estacionária pura. Em qualquer ponto, tensão e corrente estão defasadas de 90 graus. Logo, a impedância é puramente reativa. E esse valor de impedância reativa varia entre menos J infinito e mais J infinito. Depende de L. Tangente é uma função que varia entre menos infinito e mais infinito. Então, dependendo do comprimento L, eu posso ter uma impedância de entrada de qualquer valor reativo, certo?
O caso dual desse é uma linha terminada em circuito aberto. Então, numa linha em circuito aberto, ZL aqui é infinito. Basta fazer o limite com ZL tendendo a infinito. Como ZL é infinito, esse segundo termo no numerador é desprezível, esse primeiro termo no denominador é desprezível, simplifico ZL com ZL, etc. E eu obtenho a impedância de entrada no caso de a linha sem perdas ser terminada no circuito aberto. Mais uma vez, é uma impedância puramente reativa, pelas mesmas razões. Eu tenho reflexão total, tensão e corrente defasadas de 90 graus. E, mais uma vez, a faixa de variação aqui vai de menos J infinito a mais J infinito. Tudo depende do valor da tangente. Isso depende, em última análise, do comprimento do segmento L. Tá certo? Bom, esses dois casos aqui eles têm aplicação prática na área de telecomunicações. Tá? Um pedaço de linha de transmissão terminado num curto-circuito no circuito aberto é chamado em português de toco de radiofrequência, ou stub em inglês. Tá? Até a palavra em inglês é mais utilizada. Então, um stub é um segmento de linha de transmissão com comprimento L terminado num curto-circuito no circuito aberto. E como a gente acabou de ver, eles permitem assumir qualquer valor reativo. Então, eles permitem simular qualquer elemento reativo. Então, em filtros de micro-ondas, por exemplo, em vez de soldar um capacitor ou um indutor, muitas vezes é colocado um segmento de linha de transmissão terminado num curto-circuito, no circuito aberto, em que o comprimento L é escolhido de maneira que se tenha a impedância reativa desejada, certo? Então, isso é usado para filtros de micro-ondas. Depois eu mostro algumas fotos para casamento de impedâncias. A gente vai estudar casamento de impedâncias em mais detalhes depois, tá? No caso de a linha ser uma linha de microfita, linha impressa, geralmente a terminação é feita em circuito aberto, porque é mais simples deixar uma trilha aberta do que ter que fazer um curto-circuito, ligando a trilha ao plano de terra. Já para linhas coaxiais, basta pegar o final da linha coaxial e juntar os condutores. É mais fácil utilizar em curto-circuito. A vantagem é que isso diminui as radiações indesejáveis na extremidade, tá? Mas as duas coisas são utilizadas. Então, stub, ou toco de radiofrequência, é um pedaço de linha de transmissão com comprimento L terminado num curto-circuito no circuito aberto e serve para simular o comportamento de elementos puramente reativos, capacitor ou indutor. Então, aqui tem alguns exemplos. O que vocês estão vendo nessa primeira foto aqui, ó, é um filtro. Não sei se dá para ler aqui. É um filtro passa baixas, tá? De terceira ordem, uma frequência de corte de 1,9 GHz. Então, onde estão os componentes? Alguém roubou os componentes? Não. Os componentes estão simulados. Aqui, então, eu tenho a entrada do filtro, a saída do filtro. Aqui eu tenho uma linha. E aqui eu tenho um stub com determinado comprimento, uma determinada largura. Aqui um outro stub, um outro stub e um outro stub. Esses 4 stubs, eles simulam elementos reativos. De que valor? Depende do comprimento e depende também, nesse caso, da largura da trilha condutora. Tá? A resposta em frequência desse filtro depende dos valores dos elementos de circuitos, que nesse caso não são soldados, são simulados usando stubs. Aqui tem um outro exemplo, mais um filtro com 4 stubs aqui. Tá? Aqui tem uns filtros mais bonitinhos, né? Também são stubs com elementos ditos borboleta, tá? Ou gravata borboleta. Isso também é usado na prática, tem outras... Eles funcionam, tem largura de banda um pouco diferente, esses stubs, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Isso daqui também é um filtro de micro-ondas. E aqui, um outro filtro, na verdade, aqui é utilizado para casamento de impedância, com cabo coaxial. Vocês podem ver, ó, linha de microfita, circuito aberto, circuito aberto. Cabo coaxial, aqui eles estão unidos, o condutor interno e o externo. Então, eu tenho 2 stubs, tá, utilizados, nesse caso, para casamento de impedância. Tá certo? Mais um caso particular. Estamos vendo casos particulares de uma linha terminada numa impedância de carga. O item D aqui é um comprimento igual a lambda sobre 2, independentemente da impedância de carga ZL. Quando L é igual a lambda sobre 2, ora, lambda sobre 2 corresponde a meio ciclo. Certo? Então, ΔL igual a π radianos, ou 180 graus. A tangente de 180 graus, ou de π radianos, é igual a zero. Substituindo a tangente igual a zero, eu tenho que a impedância de entrada é
é exatamente igual à impedância de carga, quando o comprimento for meio comprimento de onda. Isso tem aplicação prática também, tá? Muitas vezes quer fazer uma medida e não se tem acesso aos terminais da carga. Então, pode-se colocar um pequeno segmento aqui com lambda sobre 2 para que se tenha outros terminais acessíveis e fazer medidas de tensão e corrente aqui, mesma coisa que fazer medidas de tensão e corrente na própria carga, certo? Então, em filtros de micro-ondas também, como eu falei, para aplicação em medidas. E se eu tenho um caso em que o L é muito menor do que lambda? Isso daqui, por exemplo, isso daqui pode ser na rede elétrica. Eu tenho uma tomada e aqui eu tenho uma lâmpada. É o caso, na rede elétrica, 60 Hz, o comprimento de onda é 5.000 km. Qual é a impedância da lâmpada vista aqui na entrada do par de condutores que vai alimentá-la? Quando L é muito menor do que lambda, beta L, o atraso devido à propagação, é desprezível. Colocando tangente igual a zero, tá? Mais uma vez eu tenho que Zn igual a ZL. Então, se aqui eu tenho uma lâmpada com impedância de 10 ohms e vou ligar através de um par de fios, sei lá, WX, coisa desse tipo, fio de eletrotécnica, a impedância que eu vejo aqui na entrada é a própria impedância da lâmpada. Na verdade, em eletrotécnica, a gente nunca se preocupa com teoria de linhas de transmissão. A teoria de circuitos funciona perfeitamente bem e, felizmente, que a impedância Zn é igual à própria impedância ZL. Tá certo? Desconsiderando aqui as quedas na linha. Nesse caso aqui, uma linha sem perda não tem queda mesmo. Tá? Então, em 60 Hz, como eu tinha falado, o comprimento de onda é 5.000 km. Então, em eletrotécnica, a teoria de circuito se aplica completamente. Então, a impedância de entrada é sempre igual à impedância de carga e não precisa pensar em teoria de linhas de transmissão nesse caso. Tá? Por fim, um caso em que o comprimento da linha é 1/4 do comprimento de onda. O L agora é 1/4, independentemente de ZL. Quando o comprimento da linha é 1/4 do comprimento de onda, eu tenho que beta-L igual a π sobre 2, ou seja, 1/4 de comprimento de onda é 1/4 de ciclo, 90 graus. Tangente de 90 graus é infinita. Então, fazendo a tangente tender a infinito aqui, esse primeiro termo ZL é desprezível, esse Z0 é desprezível, corto J com J, tá? E eu tenho que a impedância de entrada nesse caso é Z0² dividido por ZL. Certo? O que é isso, então? Z0² é dividido por ZL. Então, vamos supor que eu tenho um ZL igual a curto-circuito. Coloquei ZL igual a 0. A impedância de entrada Zin é Z0² dividido por 0. É infinita. Então, se a carga for um curto-circuito, a impedância de entrada, a impedância equivalente, é um circuito aberto. Se, por outro lado, a carga for um circuito aberto, ZL igual a infinito, colocando ZL igual a infinito aqui, dividindo por infinito dá 0. Então, eu enxergo um curto-circuito. Então, quando a linha tem L igual a lambda sobre 4, um curto-circuito é visto como um circuito aberto e vice-versa. Também, se eu coloco uma carga indutiva, J alguma coisa positiva, digamos que a minha linha aqui seja 50 ohms. 50 ohms, 50 ao quadrado, dividido por J alguma coisa. Quando eu inverto o J, ele troca o sinal. Então, se eu coloco um indutor aqui, eu enxergo uma impedância de entrada capacitiva. Tá? E vice-versa. Se eu coloco uma impedância capacitiva, menos J alguma coisa, a impedância de entrada é mais J alguma coisa. Então, mais uma vez, o que eu tenho na entrada é o dual do que eu tenho na saída. Então, um pedaço de linha cujo comprimento é lambda sobre 4 transforma a impedância de carga no seu dual. Então, isso é chamado transformador de casamento, transformador de quarto de onda. Isso tem várias aplicações, sobretudo em casamento de impedâncias, e a gente vai chegar a utilizar o transformador de quarto de onda justamente para fazer casamento de impedâncias um pouco mais para frente. Tá certo? Então, aqui a gente termina essa parte dedicada ao estudo de uma linha de transmissão sem perdas, terminada numa impedância de carga ZL. A partir da próxima aula, nós vamos resolver, então, alguns exercícios para fixar e ilustrar todo esse conhecimento visto até agora. Tá bom, pessoal? Até depois, então.